Eu criei meu próprio universo, e se você gosta de criaturas sobrenaturais, eu vou mostrar aqui nesse vídeo um processo pixel art que eu fiz em uma das entidades desse universo. Meu universo ele é bem vasto, ele tem muita coisa que eu tô doido pra mostrar aqui no canal. Vamos direto pro vídeo, né? Eu acabei fazendo um grupo de personagens que a ideia deles, a história deles, meio que eles foram revividos por alguma coisa ou por algo, não dá pra saber. Eu ainda não bolei essa ideia aí. Eu os criei há muito tempo atrás, com uma ideia de um tema de entidades e coisas do tipo um panteão. Eu deixei a mente fluir e acabou que saiu algo bem interessante. Eu gostei muito do design deles. Eu vou mostrar aí na tela aí as versões antigas deles. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar um time-lapse, um processo de como eles ficaram agora, com minhas habilidades de agora. Eu peguei essas artes para refazer e acabei dando um pouco mais de detalhe, design e tudo, mexendo bastante neles e transformando em algo novo, entendeu? Usando eles como base, né? Então meio que eu dei uma reformulada no design, no concept art deles. Na época eu não pensei muito no concept art, eu só fiz de cabeça e saiu. E eu gostei muito da ideia deles, de cada personagem. Então eu acabei pensando, pô, por que não refazer, né? E trazer aqui no canal também, até porque eu não gravei eles quando eu fiz. Vou mostrar aqui nesse vídeo um processinho de arte de um desses personagens, que é a Lily. Ela é tipo um anjo caído, mais ou menos um anjo. Ela é tipo um anjo caído ou uma entidade mesmo. É porque eu não sei bem a lore desses personagens porque ela não tá escrita. Esses personagens eu criei eles como um tema, mesmo para me destravar e fluir mesmo. Sabe, é uma coisa divertida que veio lá na hora. Então meio que no dia me deu uns devaneios assim, e eu tive a ideia de criar e acabou que saiu esses personagens aí. Então eu não bolei nada, eu não escrevi, não fiz briefing, não fiz nada, não tem nenhum storytelling nem nada direito. Eu só criei eles e do jeito que saiu ficou. E o legal é que a única coisa que tem sobre eles é os nomes. Então, essa personagem aqui é a Lily e tem o outro que eu mostrei no vídeo passado, que eu postei ele primeiro, provavelmente. Eu vou fazer uma série de vídeos mostrando o processo de cada um desses personagens, né, da versão remake deles, né, eu fazendo essa mudança e tudo. Então, vai ter uma sériezinha aí no canal, que eu vou gravar vários vídeos. Na verdade, já estão gravados, eu só preciso fazer o comentário em cima, falando um pouquinho sobre a versão antiga dessa personagem. Quando eu criei ela, eu tava com a ideia de fazer tipo um anjo, uma coisa assim, meio bíblico mesmo. Eu vi uma referência que eu achei super legal. Eu não vou ter a imagem dela salva. Eu perdi muito das referências, na verdade todas. Sempre quando eu termino uma pixel art assim, que eu fiz meio na hora e tal, eu salvo algumas referências, só que depois eu descarto. Eu apago, né, pra não ficar ocupando espaço na memória, né. E claro que eu sempre deixo salvo todas as minhas outras referências e tudo. Eu tenho um monte de referência base, só que quando eu baixo uma referência específica para certos projetos e que são referências só para usar ali na hora, eu não acabo salvando assim. Também já faz tempo que eu fiz essas artes aí, a primeira, né. Até porque você pode até olhar aí que, comparando da arte do vídeo anterior, desse mesmo tema de grupo de personagens, né, desse mesmo grupo de personagens, você olhando aí, compara essa personagem, a Lily, com o Yuri do outro vídeo passado, você vê, eu vou mostrar até na tela aí, acho que tá na tela mostrando, eles têm a arte muito diferente. Você vê você consegue ver a evolução entre as artes, entendeu? Até porque essa daí tem, tipo, a Lily, ela tem meio que uma asa de anjo na cara. Meio que ela não tem rosto, o rosto dela não tem nada, ela só tem no máximo uma boca e só. Ela não tem olhos no rosto. Os únicos olhos que ela tem é nas asas que estão na cabeça dela. Deu pra entender? E meio que eu queria fazer essa ideia assim, que eu vi numa referência. E aí eu queria fazer uma entidade, né, inspirado. E como eu também não sabia, eu não usei muito as referências e nem sabia como é que eu fazia a asa direito, eu acabei fazendo um negócio muito feio, né? Dá pra ver que não parece uma asa, parece um papel que botou na cara dela. Tá bem feio esse negócio. Mas é isso, a ideia fica interessante, vai. Tá um pouco genérico, né? Não vou mentir. A arte tá muito genérica porque, eu sei lá, ela foi o que eu menos gostei também. Assim, eu gostei meio do conceito,
só que ela não ficou tão muito legal o design dela como dos outros personagens. Eu gostei mais foi o do Fernando. Eu acho que o nome dele é esse. É uns nomes mal nada a ver, né, pros personagens. Mas tá tudo bem, esse nome ficou interessante. Depois eu mostro esse personagem em um outro vídeo, né? Ou talvez eu já mostrei ele aí na tela, né? E essa personagem, ela meio que seria como se fosse uma rainha infernal, um negócio assim. Ela é com o nome dela até, o nome antigo dela era pra ser Céu Infernal. Só que eu acabei trocando, né? E decidi deixar meio que Lily mesmo. Achei fofinho, eu botei esse nome. Eu pesquisei um pouco para ter algumas ideias de nome, tentei pensar um pouco e aí surgiu esse nome para cada um dos personagens. Esses personagens já foram humanos, tá? Então eles não já eram entidades ou coisa do tipo, não. Eles se tornaram depois. Então, lembrando um pouco disso. O design da roupa dela não é bem um design, é um negócio muito... Sei lá, acho que eu também não pensei muito na parte da roupa dela. A coroa dela, já pra lembrar, eu tirei essa coroa. Eu acho que não fez muito sentido no novo design dela. Posso acabar colocando em outro design, né? Mas acabei descartando. Muito do design dela, das cores que ela tinha, eu reformulei tudo. Ela foi a que eu mais mexi. Os outros personagens manteve muita coisa. Ela foi a que eu decidi refazer mesmo, total. Então, é isso. Agora indo pro vídeo mesmo, comentando agora sobre o processo, né? Vamos logo falar sobre o processo dessa artezinha. Eu vou deixar aí rodando um time-lapse aí pra você. Eu espero que você goste do vídeo, né? Então vamos comentar um pouquinho sobre esse processo. Em toda arte, no começo da arte, você começa fazendo um esboço, né? Então aqui eu vou começando fazendo um esboço. Vou trabalhando, gosto de trabalhar com shapes. Eu não trabalho com formas... por linha, sabe? Desenhando o esboço com linhas. Isso é muito bom no desenho, mas na pixel art eu acho que é mais interessante você trabalhar por shapes na pixel art. Eu gosto já de colocar um pouco de luz e sombra, não muito uma luz e sombra detalhada, mas eu gosto já de colocar alguns detalhes no esboço, já para me dar aquela imagem. Até eu já tinha começado essa arte de outra forma, só que eu desisti, então acabei deixando ela de frente. Ela estava mais dinâmica, só que como eu não estava conseguindo encaixar as coisas, talvez por falta de habilidade mesmo, não vou mentir, eu acabei descartando e aí eu recomecei, né? Eu queria fazer ela com esse design meio de anjo, meio de como posso explicar? Eu não sei o nome do anjo que eu me baseei, eu não tô lembrando de agora. Não sei, eu acho que não era querubim, não. Eu acho que era Cronos. Eu não vou lembrar, não lembro. Mas é aqueles anjos que tem, tipo, era pra ser aquele que tem vários olhos e tudo, e vários meio que anéis. Só que aí eu deixei ela mais como se fosse um anjo com os olhos assim, sabe? Com as asas tampando o rosto, só que essas asas têm vários olhos. Meio que essa é a ideia, não sei se deu pra entender. E aí nesse começo eu vou fazendo os esboços, já vou dando alguns detalhes, fui colocando alguns olhos já pra ver como é que ia ficar. Eu gostei muito de como ficou essa artezinha, por mais que ela é uma arte que não é tão dinâmica, ela é um personagem de frente pra você aí. Ela não é uma personagem que tá fazendo igual o Yuri também, o Yuri tá desse mesmo jeito, de frente. Ele não tá fazendo uma pose dinâmica. Na verdade, eu acho que todos os personagens eles estão meio nessa pegada de frente, eles não estão muito, tipo, feitos em poses dinâmicas, né? Também porque até as artes antigas também estavam seguindo essa mesma linha, né, de pose. Então eu mantive. Também para ser mais fácil, não vou mentir, preguiça, né, que fala. Eu tenho que mudar isso. Mas voltando aqui, eu já comecei a trabalhar também nas cores, eu fui trocando as cores. A cor da asa dela era uma asa normal, né, com a cor branca e tudo, aquela cor padrão. Só que eu achei melhor mudar um pouco a tonalidade, achei melhor mudar muito na tonalidade dela, assim, no geral. Então eu já fui colocando roxo ali, que ficou bem bacana. Não sei se você já chegou a pesquisar ou já ficou sabendo sobre isso, que mais ou menos os anjos bíblicos, né, eles meio que têm umas características diferenciadas, tipo, se eu não me engano, é meio isso, tipo, eles não tem muito aquela imagem que a gente imagina, tipo, um corpo de uma pessoa e tal. Alguns tem, tipo, uns negócios diferentes. E eu queria fazer, tipo, isso, mas queria manter ela, o corpo dela humano mesmo, tipo, feminino, né? Eu não queria deixar ela com um ar de criatura. Na verdade, metade dos deuses que eu criei, assim, pra esse universo meu,
eles têm um pouco de característica humanoide. Eu não me lembro agora de cabeça se tem um que não tem essa aparência. Tem dois. Agora que eu lembrei. Dois e um é quase isso, não. Ele parece um peixe. Talvez um dia eu chegue a mostrar aqui esses personagens, né? Essas outras entidades desse universo. Né? Talvez eu pretendo sim fazer artes. Uns que você já pode ver aí na tela é o Deus da Morte, né? Que eu uso ele em todos os vídeos. Que é a caveirona azul. Azul não, né? Um turquesa. Ou, sei lá, um azul petróleo. Não faço ideia do nome da cor direito. Mas é tipo isso. Ele é um que eu mostro sempre aí. Provavelmente eu já mostrei outros deuses também em outras artes. Eu acho que só uma que eu mostrei, na verdade. Eu não cheguei a fazer muitas artes deles, não. Em pixel art mesmo. Só fiz desenhos, eu tenho só rabiscos deles. Tonalidade, eu tenho que parar com isso. Eu tô usando sempre roxo, né? Tô parecendo aquelas pessoas quando gostam de uma cor, bota a cor em tudo. Eu tenho que parar com isso, porque todos os personagens meus agora estão... Tudo que eu faço agora tá ficando com os mesmos paletas de cor. Eu tenho que parar com isso, né? Mas é uma paleta de cor bonita, vai. Roxo é uma cor muito bonita. A minha favorita, na verdade. Minha cor favorita. Então, é isso. Eu fui mexendo aí, já fazendo a luz e sombra nela já. Eu decidi ir trabalhando logo aí. Eu já fui trabalhando na luz e sombra. Já fui dando alguns detalhes também da roupa. Fui mudando algumas cores também. É sempre assim, a gente vai trabalhando e mudando tudo ali, né? Testando, na verdade, porque eu tava testando o design dela, tá? Então eu não fiz nenhuma concept art, eu não fiz nada. Eu não fiz nenhum outro processo a não ser só desenhar. Eu não fiz nenhum negócio no caderno, nada. Eu só fui fazendo ali e criando na hora o design dela, né? Então eu fui trabalhando ali na hora. Eu tinha algumas referências e ideias pra roupa dela, que seria meio que eu acho que um espartilho que fala. Eu não faço ideia do nome, mas eu sou muito ruim de lembrar nomes. Mas era meio que aquelas coisas que prende. Eu não vou lembrar, se alguém que sabe aí deixa nos comentários, mas é tipo isso. É aquelas roupas que tem a parte branca em cima. Eu não vou ter o nome da roupa aqui, eu tenho que pesquisar, né, pra comentar. Mas eu acho que quem pegou já acho que deve saber qual é o que eu tô querendo dizer, né. E eu queria deixar um vestido preto mesmo, como se fosse uma rosa, só que eu não sabia como é que fazia um detalhe em uma rosa nesse vestido, eu desisti. Então eu tentei fazer meio que um vestidão preto mesmo. Eu depois, mais pra frente você vai ver no vídeo que eu vou rasgar, vou deixar ele meio que como se fosse uns panos rasgados nas pontas. Que eu acho bacana o detalhe meio de rasgados. Eu vou mostrar aí. E eu já fui trabalhando na luz e sombra, fui fazendo como se fosse... Parece muito um sino de cabeça pra baixo, né? Eu queria meio que dar umas mexidas nisso. Eu não vou mentir, nesse vestido ele tá com uma aparência... Ele tá com uma luz e sombra um pouco estranha. Eu acho que é porque faltou um pouco da parte de trás do vestido, tipo, aparecendo ali. Tipo, agora olhando, faltou um pouco de perspectiva. Ficou muito 2D, por mais que tenha a luz e sombra, ele ficou um pouco estranho, né? Isso aí faltou um pouco mexer. Mas eu fui trabalhando um pouco na roupa dela, né? Já mexendo em algumas coisas. E eu fui mexendo ali já na luz e sombra da roupa dela, na parte de cima, né? E fui adicionando também a mãozinha. A mão dela, como é uma pixel art pequena, dá pra fazer um detalhe de dedos, essas coisas. Então ficou uma coisa bem simplesinha mesmo. Tipo uns pixelzinhos bem pequenininhos ali pra dizer que é os dedos dela se cruzando. Eu tentei fazer um pouquinho do dithering, que a gente fala, acho que é dithering, que é aquele negócio de você fazer meio que mesclar as cores, né? O tom mais escuro com mais claro ali na cabeça dela. Não sei se dá pra ver aí em cima. Talvez eu aponte eu bote aí, dou um zoom, né, pra você ver. E depois eu fui trabalhando também nas asas dela, dando um pouco dos detalhes das penas e tudo. Já colocando um pouco de luz e sombra também. E também arrumando, né? Porque nessa própria arte aí você já consegue ver vários errinhos da pixel art. Que é o jag, os doubles aí. Você acaba vendo uns pixels que estão muito grossos ou que estão com uma aparência muito estranha. Porque falta polir. Isso aí você vai polindo. Então as bordas você vai polindo, vai trocando, né? E eu já fui trabalhando no detalhe, também fui tentando fazer meio que uma profundidade na asa dela. Eu tentei trabalhar usando muitas referências, porque a asa, fazer pena é difícil, ou negócio difícil para fazer. Então eu dei um trabalhão nisso aí. Mas foi interessante. Eu não vou mentir, tava dando muita dor de cabeça, porque consertar um pouco dos erros, né?
Mas eu fui tentei fazer o meu melhor, mas deu uma dorzinha de cabeça para poder resolver algum dos erros que estavam nessa asa aí. E é isso, eu vou trabalhando no shape, vendo qual é o shape mais legal que fica nessa asa aí, enquanto eu vou polindo ela, né, deixando ela mais bonitinha, tirando os jegs, né, e fazendo algumas coisas, meio que umas texturas também nela. E eu mantive essa cor roxa mesmo, achei interessante essa cor de roxo, né. Depois de terminar as asas dela, eu fui partir pro olho, né? Que é meio que os olhos que ela tem, vários olhos assim, né? Que eu acho muito legal essa ideia de vários olhos assim em asa. Eu acho essa ideia bem interessante, que eu pretendo talvez adicionar em outros personagens. Eu quero fazer outros personagens que são anjos. No meu universo tem anjos, mas eles são diferentes, eles não são tecnicamente anjos. Nessa hora aí eu tava testando as cores, eu testei um amarelo, sempre olhando um pouco na teoria das cores, pesquisando sobre isso, e eu fui vendo que era melhor. Vermelho também ficava bacana, mas eu acabei não escolhendo o vermelho. Eu gostei mais, eu gosto muito de roxo, então eu acabei mantendo roxo. Eu fui trabalhando ali nos olhos dela, colocando aquelas luzinhas, né, daí que aparece na pupila, né, na íris. Depois fui trabalhando no vestido dela, fazendo aqueles rasgados que eu falei, tipo para dar aquela texturinha de rasgado. Eu tentei contornar um pouco o erro que eu tinha feito nesse vestido dela, que ele não é bem um erro, tava parecendo muito um sino, né, um sino de Tenebres. Tava muito estranho, então eu decidi dar uma mexida. Não é que tava estranho, a ideia de parecer um sino eu acho bacana, só que eu acho que faltou um pouco de... Como posso dizer? Faltou um pouquinho de profundidade, porque ele não tava muito com a perspectiva bacana, tava parecendo que era 2D, sabendo que a parte de cima do vestido tem um top down ali, entendeu? Então eu acho que tava dando uma impressão estranha. Pode ter muita coisa nessas pixel arts aí dessa série de personagens que tá um pouco errada na perspectiva. Eu consigo perceber alguns erros olhando aqui mesmo e comentando. Isso é algo que eu tenho que melhorar com o tempo. Mas a ideia tá interessante, eu pretendo fazer mais artes depois desses personagens. Talvez não fazer a mesma, mas tentar fazer uma arte diferente em outras poses, talvez algo mais dinâmico, quem sabe futuramente. Então eu pretendo investir nisso, em melhorar e trazer cada vez mais artes melhores aqui pra você, né? Então, eu já fui trabalhando um pouquinho aí nesse anel que fica em volta do corpo dela. Eu trabalhei um pouco nele. Eu ia deixar um tom mais de prata, só que eu achei que manter o dourado era bacana, então eu mantive. Talvez o dourado não é a melhor escolha para as paletas, porque já tem muita cor, eu acho, mas eu mantive o dourado. Eu poderia ter colocado o branco, né, que é como se fosse um prata, mas eu achei bacana deixar o dourado, né. Sei lá, anjo, me vem mais um dourado, não sei, talvez ouro, essas coisas, não sei, eu botei aí e ficou assim, né. Esse outro anel que fica em volta, esses dois aí que ficam entrelaçados aí em volta dela, eu descartei e copiei o outro que eu já tinha feito e coloquei mais pra cima, porque eu achei que ficava mais interessante, sei lá, me remeter um pouco a Saturno. Eu acho que é Saturno, né, o planeta que tem os aros. Acho que é, né, eu não tô ficando doido não, né. Então é isso, eu tentei meio que fazer isso, dar essa ideia, né.
E também porque eu achei mais fácil, não vou mentir, fazer assim. Foi um pouco de preguiça mesmo, um pouco né? Ai, faz assim mesmo. Eu acho que é melhor assim mesmo, sabe? Quando a mente fica... Sabe quando a mente fica, tipo, passando um pouco de pano? Ah, tá tudo bem fazer desse jeito. Ah, não tem problema não. Mas tem, era melhor... Eu acho que dava pra ter feito algo interessante. Mas eu acho também que ia ficar muito detalhe, né? Eu acho que podia até retirar esses anel aí, que só a roupa dela, a personagem em si, eu acho que já tava de bom tamanho. Mas eu acho que esse detalhe dos aros ficava interessante. Eu fui trabalhando agora um pouco na parte do vestido dela, que essa parte aqui... Então, falando agora sobre o detalhe que eu fiz no vestido dela, não tem esse detalhe na ideia original dela, na verdade não tem nada que remeta isso nem nas notas, que eu tinha feito pelo menos uma nota não, na verdade na minha cabeça, o que eu tinha idealizado para essa personagem, não tinha nada a ver com isso no vestido dela, de olhos, na verdade eu acho que ela ia ter só um vestido vermelho simples, né, nada muito, tipo, sabe, meio dark, meio coisa assim. Não, ia ser um negócio mais vermelho, meio padrãozão. Só que eu achei muito sem graça isso, então eu decidi fazer algo diferente. E como ela é um anjo, eu falei, cara, eu pensei, anjos geralmente tem vários olhos no corpo todo. Eu falei, por que não botar no vestido que não tem nada a ver, mas eu falei, vou botar. E aí eu coloquei vários olhos. Eu ia fazer eles bem padrãozão, tipo, em volta, como se fosse em linha, sabe? Como se eles estivessem sendo uns aros em volta do vestido, né? Tipo, em círculo. Só que eu achei bacana fazer um negócio bem diferente. Me lembrou um pouco... Eu tentei trabalhar um pouco nesses olhos dela. Adicionei vários olhos mesmo. Eu queria fazer um negócio meio creepy. Um negócio meio assustador, sabe? Pra botar aí, pra dar aquele medinho. E... eu tentei adicionar, fui dando detalhe também, já fui trabalhando, já consertando os erros, porque essa ideia me veio bem do nada. Eu falei, vou botar e vai ficar assim mesmo, achei interessante. Então já fui colocando os esboços e trabalhando neles logo, né? E já fui botando detalhe já, fui colocando o olho mesmo, a pupila, né? A pupila não, a íris, né? Não sei se é pupila, pupila é tudo, né? Não vou fazer ideia, mas é. Eu fui colocando aí, mexendo um pouco na ideia dos olhos e tal. E fui meio que fazendo esses shapes interessantes aí nos olhos. Eu tentei deixar os olhos bem diferentes, tipo uns grandes, uns pequenos, fazendo algo bem diferenciado mesmo, tipo um do outro, né? Eu queria algo bem caótico, algo bem diferente. Aí eu fui mexendo, a pupila eu fui vendo quais eram as melhores e tal, para colocar em cada olho. Pode não estar perfeito esses olhos aí, eu acho que faltou um pouco de estudo, né, de profundidade, não sei, um pouco de estudo de referência mesmo de olho, como é que funciona o olho, mas fui fazendo assim mesmo do jeito que eu achava que tava bacana, né? Eu acho que faltou referência um pouquinho, mas ficou interessante, Por mais que pareça aqueles olhos que você desenha, tipo, desenha aí um olho, aí você faz aquele símbolozinho, né, do olho, tipo, aquele olho de, eu acho que é Horus, às vezes saem umas coisas assim, não sei, mas é isso. Voltando aqui, eu fui já colocando as cores, tá? Fui já colocando as cores dos olhos. Eu coloquei um roxo de começo, né? E eu mantive o roxo também em algum dos olhos. Vocês vão ver aí, você vai ver aí o detalhe aí que eu fiz no vídeo, né? Na arte, né? E foi um pouco difícil esse negócio das cores, de escolher, porque eu pesquisei, tá? No meio, durante o processo da arte, é porque eu não tô pausando o vídeo ele tá correndo aí, em time-lapse. Só que durante o processo inteiro, o bruto do vídeo, ele tem mais de 1 hora, né? Tem mais de 1 hora aí. Então, é muito tempo. E eu cortei muita coisa também do time-lapse também, pra você não ficar vendo parado, 30 minutos parado. 30 minutos não, né? Quando você faz o time-lapse, você bota o negócio mais... Você bota a velocidade, né? O negócio fica... do nada para e fica uns 2 minutos parado. É porque eu demorei muito, né? Então, entendeu? Aí eu fiquei um tempão pesquisando, porque tudo eu tava fazendo na hora. Faltou planejamento, não vou mentir. Faltou planejamento antes. Mas eu fiz na hora ali, porque eu tava querendo criar na hora mesmo os designs, então foi na hora. Eu peguei só algumas referências bases, só que muita coisa veio ideia na hora, e eu tive que pesquisar referência, né? E é isso. Voltando aqui pra arte, eu comecei já fazendo aqui... Eu acho que era isso que eu ia falar, né? Então
Eu fui trabalhando agora na pupila, dando mais detalhes mesmo. Essa parte aqui é quase finalização da arte mesmo, então eu vou trabalhando ali. E, lembrei que eu tava falando, as cores. Eu fiquei muito tempo pesquisando qual os melhores tons e cores que eu ia colocar. Na verdade, não os melhores tons, eu já tinha escolhido mais ou menos na minha cabeça as cores. Eu só faltava pesquisar a teoria das cores para ver se estava certo, né? Para ver se estava funcionando. Então eu fui pesquisar ali os negócios ali, tríade, essas coisas assim. E aí eu coloquei a melhor que eu achei, né? Fui trabalhando também, já vou trabalhando na luz e sombra nessa arte aí, já vou também adicionando alguns outros olhos, alguns outros detalhes, né? E eu achei que ficou muito bacana essa ideia dos olhos assim nessa personagem, sabe? No vestido dela em si. Porque se fosse pra colocar no corpo dela também ia ficar bacana, mas eu achei como não tem muito detalhe, tipo, é muito espaço pequeno pra trabalhar no corpo dela em si, por exemplo. Os braços dela que estão à mostra aí é bem pequenininho, não ia dar pra botar um monte de olho no braço dela. E no rosto não dá, né? Porque é tampado, eu também não queria. O design dela mesmo, a ideia dela é não ter nenhum olho no rosto. E ela ter meio que as asas tampando o rosto assim, sabe? Eu fui falando e nem me dei conta, mas essa arte... Cara, eu sou muito ruim gravando vídeo, viu? Essas gravações já são antigas. E muita coisa eu fui pegar e eu fui ter ideia depois. Então eu finalizei a arte e ela tava toda roxa, com as asas roxas e tudo bonitinho. Só que depois, quando eu fui finalizar a arte pra postar, eu tive ideia de trocar os tons. Então eu deixei de fazer uma mescla. Eu vou botar aí na tela como é que ficou a arte dela depois que eu dei uns retoques e finalizei, né? E a arte dela tá como? Ela tá com uma mesclagem de cor de verde e roxo. Então algum dos olhos que tá no vestido dela estão roxos e a asa dela tá uma roxa e uma verde. E os olhos são trocados, né? E a ideia dela, falando um pouco sobre a lore dela aqui para finalizar o vídeo mesmo, né? Ela seria meio que um anjo, a ideia, né, que ela não é um anjo em si, ela é só uma pessoa que acabou, né, no pós-vida sendo revivida por magia ou por alguma entidade, alguma coisa, e ela acabou tendo esses poderes divinos que transformaram ela como se fosse, não é bem um anjo, é uma entidade. No meu universo não existe tecnicamente anjos em si. São chamados de anjos na nossa visão, né, na visão mais humana, assim, bota anjo, mas não é anjo, é outra coisa, entendeu? É entidade. No meu universo não existe nem muito. Não é tecnicamente. Assim, para as visões humanas, uma entidade pode ser um deus, mas também pode ser outra coisa. Eu não sei se deu pra entender, né? Mas é tipo isso. O conceito. Meio que ela é para ser um anjo com poderes de veneno. Falando nisso, eu não tenho nenhum briefing e nem nada anotado. Eu só tenho essas ideias de cabeça. E que foi a ideia que eu tive para essa personagem. Um anjo com poderes de ácido, poderes a ver com isso, com veneno mesmo. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. E muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, deixa um comentário aí, um like se puder, né? E se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Eu vou trazer mais personagens desse mesmo tema. Então fica aí no canal para dar uma olhadinha. E eu espero que você tenha gostado. E é isso, até a próxima.